A gente acredita muito na inteligência artificial mais humana. Então, nosso trabalho sempre vai ter essa revisão humana, que a gente está lidando com dados, com inteligência, com negócios. Não daria para eu só jogar ali no chat e falar, tá, ok. Olha, continuando aqui a nossa websérie, a tecnologia que move os negócios. Hoje eu tô com a Helena Junqueira, ela que é da Ipsos, líder de Social Intelligence e embaixadora de IA. E aí, Helena, tudo bem? Tudo bem, e você, Fernando? Tudo bem, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite. Helena, agora é o seguinte, eu fiquei curioso, o que é uma embaixadora de IA? Então, a Ipsos é uma empresa de pesquisa de mercado. Eu trabalho numa área da Ipsos que a gente chama de Social Intelligence, que é uma área que faz análise de redes sociais. Eu trabalho nisso já há uns 14 anos, mais ou menos. Assim. Então, o meu papel sempre foi pesquisar o que as pessoas falam na internet, né? Sobre marca, sobre opinião pública, tendências, uma série de coisas. E aí, nessa história, trabalhando com isso, eu uso ferramentas que coletam os posts das redes sociais. E a gente sempre usou machine learning, que ainda não era a IA generativa, mas já tinha, né, esses componentes de IA. Então, quando a gente captura um post das redes sociais, a gente quer entender, por exemplo, se aquela pessoa falou bem ou mal daquela marca. Então, a gente fala de sentimento positivo e negativo. E esses softwares, essas ferramentas que eu uso, já classificam isso automaticamente há muito tempo. Então, eu já tinha alguma familiaridade, né, com essas ferramentas. Veio a IA generativa, que foi essa revolução. E aí, lá na Ipsos, a gente está há algum tempo, uns 2 anos já, com essa pegada de criar ferramentas, trazer ferramentas de IA. E aí, eu fui designada para esse papel por eu já ter alguma familiaridade, né, e também por eu estar lá numa área que eu acabo conversando com muita gente, na gringa, assim, em outros países eles chamam de evangelizador, né? Evangelist. Só que aqui no Brasil as pessoas acham esquisito a gente falar, né? Evangelizador. Que linka, às vezes, a religião, né? Exatamente. Tem uma coisa, né, com colonização portuguesa. Então a gente optou por chamar aqui localmente de embaixadora. Mas o meu papel é treinar todo mundo e colocar todo mundo a bordo da IA. Então a Ipsos é uma empresa que tem... Aqui no Brasil tem mais ou menos uns 300 funcionários, mas ela está em 90 países, é enorme, é uma empresa francesa. E aí, cada país tem o seu evangelizador, né, embaixador, e a gente tem o time, né, global e local que desenvolve ferramentas e que trabalha com a adoção global. Mas meu papel é isso, então eu tenho treinado e colocado as pessoas, né, a bordo da inteligência artificial generativa e trabalhando com as pessoas para a gente conseguir cada vez mais melhorar os nossos processos, né? Então, a gente está desenvolvendo muita ferramenta lá dentro, a gente tem um time bem bacana aqui, que é coordenado pelo Mailson Rocha, que ele cria ferramentas aqui no Brasil, mas para a América Latina. E a gente tá usando muito. Vou te contando aqui melhor. Não, que legal, quero saber mais, mas agora pintou uma outra curiosidade com base naquilo que você falou. Tem como saber se estão falando mal de mim na internet? Tem. Me compraram. Como é isso? Como é que funciona isso? A gente usa ferramentas, então a gente cadastra. A Ipsos tem uma ferramenta que é a Synthesio, que é a que eu uso. Tem outras no mercado, a Synthesio é uma ferramenta global também, então a gente cadastra lá palavras-chave. Então eu posso colocar o seu nome e todo mundo que falar de você, a ferramenta vai capturar. E ela traz ali no dashboard. Agora, cuidado, eu peguei gente, vocês. Não pode falar mal. Então, e aí, como é que eu faço? Onde eu assino o contrato pra vocês já... Tá aqui na minha bolsa. Já vamos fazer isso agora. Ô, Lidivânia, você tá falando mal de mim? Vou saber. Vou descobrir agora. Agora vocês estão na minha mão. E as empresas, elas vão atrás desse tipo de serviço para saber o que estão falando sobre ela, é isso? Sim. A gente trabalha principalmente com imagem de marca, de produto, mas tem muitas aplicações. Então, sei lá, você é uma marca que vai lançar um produto novo. Então, a gente pode entender os hábitos de consumo da sua categoria, ou pode entender tendências dessa categoria para pensar numa criação de produto. Pesquisa de opinião pública, eu faço um trabalho super legal com a ONU Mulheres, que a gente analisa, agora a gente já encerrou, mas foi um trabalho que a gente divulgou bastante, assim, para entender o que as pessoas falam no Brasil e outros países. Tem México, Guatemala, El Salvador, Honduras. O que as pessoas falam sobre violência contra a mulher. Uhum. Então, a gente olhou para as notícias online e para as redes sociais, porque a ferramenta capta isso tudo.
para ver quais são os pontos que geram discussão, porque o objetivo deles é levar essa conversa para as redes, né? Porque na medida que a gente gera conhecimento sobre o assunto, as pessoas começam a falar mais. Uma das coisas legais que a gente viu, que a gente usa muito dado do Google também, é que tem muitos homens buscando no Google como saber se sou violento com a minha companheira, quais são os tipos de violência, porque se essa conversa rola na internet, as pessoas começam a se ligar e se conscientizar e buscar informação. Então, a gente trabalhou muito nesse ponto, assim, né? E é um trabalho super bacana. Então, às vezes, é legal quando a gente pode usar alguma coisa que tem um componente social, assim, né? Então, para a opinião pública, eleições em que as pessoas vão votar, tem milhões de coisas que dá para fazer. Agora, como é que as empresas podem se beneficiar disso, de saber se estão falando mal ou bem delas? Porque, tá bom, estão falando mal de mim. E daí? Então, se você é uma marca, por exemplo, um produto, você pode trabalhar com... ou mesmo que você seja uma empresa, se a gente estiver falando de reputação corporativa, vamos entender onde estão os pontos fracos, ali, os pontos que estão pegando na sua reputação, para entender onde melhorar, o que a gente mantém, né, na comunicação. Ou, sei lá, você tem um produto que as pessoas não gostam da embalagem. Se a gente descobre que as pessoas estão falando daquilo, vamos pensar em mudança de embalagem, ou até para corrigir rotas de comunicação, entender o que as pessoas entenderam de uma campanha que você lançou, se teve ruído, o que gostaram, o que não gostaram. Hoje em dia aliás, há muito tempo já está todo mundo correndo atrás disso, mas hoje em dia está essencial, assim, eu trabalho nisso já há muitos anos, havia muito mais resistência no começo de marcas falando, não, redes sociais não é dado confiável, vou contratar uma pesquisa tradicional. E hoje em dia todo mundo quer. O que é uma pesquisa tradicional? É sair na rua com uma prancheta de papel e ir anotando, perguntando para as pessoas? Aí faz a pesquisa tradicional, entre aspas, né? Porque a gente usa métodos super inovadores, assim, mas pesquisa qualitativa, quantitativa. Hoje em dia essa coisa de ir pra rua é mais usada em pesquisas de pesquisa eleitoral. Pra pesquisa eleitoral ainda se usa muito isso do presencial, do boca a boca, né? Mas a gente tem... hoje a gente usa muito mais online, né? Então você dispara questionários. Pesquisa qualia é muito legal, né? Você reúne pessoas em salas de espelho, ou faz entrevistas online. Aqueles testes cegos vocês fazem também? Sim. Chama isso, né? Teste cego. Chama. Isso é muito legal, eu sempre acho legal. Você qual que você gostou mais? E aí você não sabe. E aí você sempre, às vezes, sai quando você participa desses testes, né? Mas qual que era? Que marca que eu tomei? Que não sei o que? Ai, meu Deus, você fica com aquela dúvida agora. Será que eu acertei ou será que eu errei? Mas não tem certo e errado, né? Você tá dando a sua percepção. Mas aí vocês têm pesquisas de inovação, pesquisa de hábitos de consumo, perfil de consumidor, opinião pública, teste de comunicação, CX, né, experiência do consumidor, teste de usabilidade, tem muita coisa. Helena, eu tenho uma percepção, né, você me falando isso, e aí você me corrige se eu estiver errado, claro, que me parece que é uma coisa que só às vezes as grandes empresas vão atrás desse tipo de serviço. É ou não? Não necessariamente, assim. É que acaba tendo impacto de budget, né? De verba. Se você é uma empresa muito pequenininha, você pode fazer uma pesquisa pequena para entender o seu mercado. Sei lá, você vai lançar uma empresa, vai entender como é que tá esse mercado. Mas tem pesquisas enormes e pesquisas pequenas, assim. Eu acho que faz muita diferença, assim, para quem tem um negócio, sabe? Entender... Quem é o consumidor, como é que as pessoas consomem aquilo, seu produto, seu serviço. Tô falando muito de produto, mas serviço também, né? Agora, eu brinquei aqui, né, no começo falando que, vou descobrir quem tá falando mal de mim e tal, mas tem influenciadores hoje que procuram ou já procuraram esse tipo de serviço para melhorar o seu posicionamento, ou branding, ou até mesmo celebridades que fizeram algum tipo de pesquisa? Ou não? É uma coisa totalmente corporativa? Eu nunca atendi nenhuma celebridade, mas é uma coisa que dá pra ser feita, sabe? O que a gente faz muito marcas querem trabalhar com uma celebridade. Então, a gente faz primeiro uma análise de reputação daquela celebridade, que aí você vai associar a sua marca àquele influenciador, né? Então, vamos entender. Porque a gente vê, sei lá, quando começa a BBB, sempre fala, olha, vou recuperar aqui os tweets antigos de fulano de tal... E ele tem um monte de tweet polêmico. Seu passado te condena, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente faz. Se uma empresa vai trabalhar com uma celebridade ou com influenciador, a gente vai analisar a reputação, ver o que pode ter de risco ali,
se aquela celebridade tem também fit ali com os valores da marca, e aí depois a gente faz o acompanhamento, né? Mas super daria para uma celebridade de fazer, vamos entender. Porque tem empresas de relações públicas, inclusive, que contratam esse serviço, né? Para entender, ou que fazem mesmo, as próprias empresas, para entender como tá a imagem daquela pessoa na internet, né? Agora, você sabe uma empresa que tem uma reputação muito boa? É a A2Works, que ó, eu esqueci de falar aqui no começo do episódio, me perdoa! Mas você sabe que eu tenho uma credibilidade muito boa, assim, e isso não vai abalar em nada a minha relação com a A2Works, que é uma empresa que eu amo de paixão, e ó, tem um super recado deles aí pra vocês. Roda aí. Quer um ambiente tecnológico de alta confiabilidade para desenvolver seus projetos? Assim como a Ipsos, confie na A2Works para garantir equipamentos que complementam um ambiente seguro e eficiente. Alugue com a A2Works e leve essa segurança para o seu negócio. Muito bom, então ó, você também pode acionar a A2Works para fazer locação de tecnologia, locação de computadores. Muito mais fácil, rápido e econômico, com certeza eles têm a solução para vocês. Então acesse a2works.com.br. Agora, Helena, você estava falando dessa parte da inteligência artificial, né? Como é que vocês têm feito, ou como vocês têm utilizado a inteligência artificial para potencializar as pesquisas que vocês fazem, todos os serviços de vocês, e também para gerar valor para o cliente, porque o cliente também, no final das contas, tem que enxergar aquilo que está sendo feito, né? Um valor naquilo que está sendo feito. A gente tem muita coisa rolando lá de IA, mas hoje, basicamente, dá para a gente usar IA em todas as etapas do processo de pesquisa. E a gente tem ferramentas internas, porque trabalhando com pesquisa, a gente lida com muito dado confidencial. Então, por exemplo, a gente atende montadoras de carro, né? A gente tem uma área lá que é só para atender clientes do setor automotivo. Esse setor tem um nível de confidencialidade máximo, assim. Então, nada pode vazar. Então, imagina que eu atendo uma montadora e você trabalha comigo e atende outra. O dado que eu recebo de uma montadora não pode ir para você, porque aquilo é super confidencial, né? Então, mesmo a gente ali, como funcionário, tratando esses dados com muita confidencialidade, se eu colocasse os dados no ChatGPT, por exemplo, aquilo se tornaria público. Teve casos já que a gente já viu, né? De pessoas que usaram ChatGPT, alguma IA aberta, e aquilo serviu para alimentar a resposta de alguém, depois aquilo pode chegar no concorrente. Então, essa é uma preocupação. A gente não usa ChatGPT ou nenhuma IA aberta para lidar com os nossos dados de trabalho, né? Porque a gente trata a confidencialidade com muita prioridade. Você sabe que quando teve esses casos de vazamento, eu até fiquei com dó das pessoas, porque assim, era uma coisa muito nova, muito recente. Exatamente. O pessoal não sabe, tipo assim, não fez na maldade, não foi, entendeu? Não foi. E, tipo, a pessoa tá usando uma ferramenta que como se ele estivesse usando o Word, o Excel, e aí não, pô, vazou pra todo mundo, pois meu Deus. E aí você fica assim, putz, coitada da pessoa, né, meu? Nem sabia o que tava fazendo e tal. A gente não sabia, né? Isso foi caso antigo. Mas, então, como por ter essa questão de confidencialidade, a gente criou uma sandbox ali, um ambiente de inteligência artificial, em que a gente agrega as LLMs, né, que são os modelos de linguagem. Então, a gente não usa o ChatGPT aberto, mas a gente tem o ChatGPT interno, e a gente tem um acordo de confidencialidade ali com a OpenAI, com o Google, Anthropic, a gente está com 17 ou 19, se não me engano, modelos de linguagem de IA. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Mas por que tanto, assim? Vocês não podiam ter um só? Poderia, mas as respostas são muito diferentes, assim. Então, a gente testa. Aí é bacana que tá tudo dentro do nosso ambiente, chama Ipsos Facto. Então, eu entro lá no Ipsos Facto e peço uma resposta. Se eu testo aquilo com o Google, com o Anthropic ou com a OpenAI, vem respostas muito diferentes. E aí a gente vai adaptando, assim, né? Então, tem um que é pra gerar imagem, outro... Dentro da própria linguagem, se nós dois fizermos a mesma pergunta, a gente vai receber resposta diferente. Só que tem especificidades, assim. Alguns vão trazer respostas mais completas, o Google vai puxar a informação da base dele, principalmente difere por causa das fontes e do algoritmo que gera aquelas respostas, né? Então, a gente tem todos esses que a gente vai, inclusive, testando a mesma pergunta para ver qual que funciona melhor. Então, assim, mas você tá querendo me dizer que, mesmo vocês usando a inteligência artificial generativa, vocês ainda têm que passar por um crivo
uma avaliação de vocês, falar assim, não, peraí, isso aqui não tá muito certo, isso aqui. Ou vocês, às vezes, pega um pouquinho de cada um pra, sim, gerar um material refinado, é isso, não? A gente acredita muito na inteligência artificial mais humana. Então, nosso trabalho sempre vai ter essa revisão humana, que a gente tá lidando com dados, com inteligência, com negócios, não daria pra eu só jogar ali no chat e falar, tá, ok. Então, sempre tem esse trabalho, porque a gente tá falando de pessoas que têm essa expertise, né, de marketing, de pesquisa. Então, aquilo lá é uma ferramenta para ajudar no nosso trabalho e não para substituir nosso trabalho. Então, tem essa preocupação de checar, porque tem as alucinações, que é o termo que a gente dá, né? Tem umas maluquices que vêm, às vezes, e a gente tem que lidar com isso. Então, a gente vai ajustando até chegar no que a gente espera. E sempre, uma coisa que eu aprendi, meus colegas têm visto muito, é a gente pedir fonte, né? Então, até ontem uma colega minha estava apresentando um case dela de IA, e ela pediu ali as fontes para IA. Então, ela trouxe dados da Unicef, dados de... Não lembro qual era a outra fonte, o OMS, que tinha a ver ali com o tema. E ela foi lá e checou. É uma segurança que a gente tem, mas principalmente, como eu estava falando ali no começo, que a gente está conseguindo usar em todas as etapas da pesquisa, né? Então, eu pego esses dados que vão acelerar o meu trabalho e dou a minha inteligência ali, né? A minha expertise vai fazer a diferença. Então, porque a IA não vai identificar símbolos, sentimentos, né? Eu tô falando ali com o algoritmo. Mas sabe uma coisa muito importante que você falou aqui, que poucos jornalistas fazem? Checagem. Putz, grila, é uma coisa tão básica, tão óbvia. Porque assim, eu não sou contra a inteligência, o uso dessas ferramentas para facilitar e agilizar o seu trabalho. Mas, cara, vê se é verdade. Eu não sei se eu falei aqui na série... que uma vez, logo no começo, eu tava brincando com o ChatGPT, eu falei, Chat, me fala quando Ayrton Senna ganhou o tetracampeonato em 1994. E ele descreveu. Aí eu falei, mas Chat, o Ayrton Senna morreu. Sim. Ah, sim, é verdade. Sabe aquela coisa meio constrangedora, assim? Meu, agora, aí o problema é o seguinte, eu já sabia, eu tinha uma base, porque eu vivia aquilo lá, e eu sabia o contexto e a história. O problema é quando a pessoa não sabe, né? E aí pega aquilo como verdade absoluta e manda bala, né? Por exemplo, eu sei de uma emissora, não vou falar aqui agora qualquer, que tem um portal delas de notícia, e esse portal todo, do site todo, tem 2 pessoas que cuidam do portal. E essas 2 pessoas ficam fazendo notícia como? ChatGPT vai lá, põe, tira, faz, isso aqui. Sim, cara, mas e aí? Como é que... Porque 2 pessoas para alimentar um portal inteiro de notícia, só com base em ChatGPT, fica tudo muito raso, né? Fora quando não vem aquelas notícias que é só um parágrafo. Então vocês estão fazendo um trabalho... que por mais que fala assim, pô, é muito básico, mas é o essencial, que sem checagem, como é que vocês vão fazer? Mas acho que isso é muito reflexo do nosso tempo, né? Essa correria por notícia. Acho que isso é bom, não sou da área... Até já fui da área jornalística há muitos anos atrás, mas a gente é tão... Essa coisa do imediatismo, tem que lançar rápido, que eu vejo essa discussão muito, né? Quando se fala de imprensa. O tempo para checar, porque é caro checar, precisa de tempo. E você tem que lançar aquilo rápido e a imprensa não tem grana. Mas, trazendo aqui para minha área, a gente ganha agilidade, de fato. Assim, porque quando eu uso IA, eu consigo fazer coisas muito rápido, né? Que eu poderia levar muitas horas ou até dias fazendo. Outro dia a gente teve um projeto lá que demoraria, sei lá, talvez acho que uns 10 dias, mais de uma semana. A gente fez em 2, 3 dias. Porque a gente tinha uma série de materiais que a gente, né, antigamente teria que ler tudo e fazer um compilado. A gente joga na ferramenta. E aí, o legal é que a gente vai aprendendo os prompts que vão trazer o melhor resultado pra gente, né? Então, o Ipsos Facto foi lá, resumiu aquilo tudo, a gente vai retrabalhando em cima dos dados e consegue aquilo super rápido. Então, a gente tem pensado muito nesse ganho de eficiência e de tempo, né? Então, a gente desenvolveu, além do Ipsos Facto, que é essa ferramenta de IA generativa, a gente tem uma ferramenta para codificar dados, porque dados de pesquisa, quando você tem respostas abertas, eles precisam ser codificados, você vai tagueando ali para depois conseguir quantificar. Tem ferramenta de tradução, que eu já jogo um PPT, um Excel lá, ele já lança aquilo traduzido. Aí, óbvio, a gente tem que revisar, a tradução é um ponto, né, problemático, mas é muito mais rápido e fácil só revisar a tradução do que fazer do zero. Claro. Tem ferramentas de transcrição de áudio, que é uma coisa que se usa muito em pesquisa, né? Você faz uma entrevista
gravo o áudio, e aí até ainda se usa em alguns casos, mas o processo tradicional é mandar para um transcritor, que vai depois te devolver aquilo em texto. Hoje, a IA já faz. A gente tem uma ferramenta que chama Persona Bot, que é bem legal, para estudos de segmentação, de personas. Então, eu entendo quais são as personas daquele tema que eu estou estudando. E aí, eu coloco esses dados, eu alimento um bot com esses dados. Então, uma das personas vai ser, sei lá, um homem de 35, 40 anos, que gosta de tecnologia, etc. O Fernando. Uhum. E aí, eu dou esse nomezinho pra ele, a gente dá uma fotinho, e aí eu posso ir lá e bater papo com esse Fernando fictício. Porque eu alimentei o bot com aqueles dados e eu consigo trocar ideia com ele para ajudar a enriquecer essa ideia de quem é esse público-alvo, né? Com quem aquela marca quer se comunicar. Que legal, você pode criar um produto com base nessas informações dessa persona que você criou. E aí você testa, então esse produto talvez vai encaixar mais, esse não vai funcionar tanto com esse perfil, é isso? É isso, porque a gente faz estudos de segmentação, né? Então você tem... eu, no meu caso, trabalho com dados de redes sociais, eu faço segmentação com base em dados comportamentais, que é a navegação das pessoas. Mas tem pesquisa quantitativa de segmentação. Então, você estuda quem são as pessoas que consomem aquela categoria. E aí tem toda uma metodologia estatística para criar os targets ali, né? Então, você vai entendendo quais são os interesses dos homens de tal idade, das mulheres com tal perfil, etc. Aí, hoje, a gente dá vida para isso com um bot. Então, eu vou lá, e aí, se o cliente contratou a pesquisa de segmentação, ele vai poder conversar com esse bot para usar até em inovação, né? Para ter ideias de produto, de como aplicar aquilo. Isso é uma coisa que serve mais para exemplificar. Um exemplo bobo não, que é incrível, mas é simples, que eu lembrei agora, os meus colegas lá de pesquisa qualitativa fizeram um estudo com uma marca de beleza. E eles entrevistaram pessoas que tinham algum tipo de deficiência de membros superiores e de visão. Alguns tipos específicos de visão reduzida e deficiência de membros superiores. Então, eles queriam entender qual embalagem seria ideal para esse público. A marca estava querendo criar uma embalagem que fosse inclusiva. Então, teve todo o bate-papo, as pessoas co-criaram ali a embalagem ideal. E é o que eu falo que é muito simples. Como é que eu mostro para a marca qual que seria essa embalagem ideal? A gente criou uma imagem via IA. Que louco. E faz tanta diferença, sabe? Porque antes a gente teria que descrever. Não é uma coisa que você vai lá e vai desenhar, sei lá, não coloca no PowerPoint. Agora a gente passa todas as orientações para a IA, ela dá aquela imagem de, sei lá, qual seria o ponto de venda ideal para o seu consumidor. Então, até isso que parece simples, mas que ajuda a ilustrar, né? Não, e é bom porque essa coisa da visualização... Porque é interessante, mas a gente você fala pro cliente, imagina. E aí, quando você fala uma coisa... Por exemplo, se eu falar assim, elefante preto. Você tá imaginando um elefante preto num cenário. Eu tô imaginando outro, ela tá outro. E cada um tá imaginando e num tamanho diferente, não sei o quê. Quando você define a imagem, fala assim, é isso aqui. E aí fica às vezes até mais fácil a pessoa comprar aquela ideia ou falar assim, putz, legal, mas não dá pra fazer. Ou legal, vamos executar, né? Vocês têm tido esses feedbacks do pessoal nesse sentido, não? Porque eu já vi isso pra ponto de venda, assim, sabe? Você cria ali, óbvio que aquela não vai ser a versão final que a marca vai criar, mas ajuda a enxergar o que é importante, o que aquelas pessoas estão falando. Porque aqui a gente estava falando das pessoas com deficiência de membros superiores e visão, né? É uma experiência única, que a pessoa que vai criar aquela embalagem provavelmente não tem uma deficiência. É difícil para ela enxergar quais são os desafios daquele público. Que, óbvio, a gente antes já trazia isso, né? Descrevendo, mas quando você mostra aquilo, ajuda a dar esse pulo, né? De como é que você chega ali no produto ideal. Eu acho super bacana isso, assim. Até quando a gente pensa nesse tipo de coisa de inclusão, né? Não, aí você tem N possibilidades, né? Sim. Helena, agora você falou de uma questão, respostas abertas. Quando você está fazendo uma pesquisa e aí você tem respostas abertas e aí vocês jogam isso na inteligência artificial para eles ajudarem você... Vamos lá, o que é uma resposta aberta?
Se eu tiver um questionário, eu vou ter aquelas perguntas que você vai responder opção A, opção B, opção C, né? Ou sim ou não. Então... Tá. Qual a marca de, sei lá, videogame você gosta? Você vai ter ali uma lista de marcas. Mas eu posso ter algumas perguntas abertas, assim, me conta por que você gosta desse videogame, né? O que essa marca representa pra você? E aí a pessoa digita aquela resposta, que é parecido com o que eu faço nas redes sociais, né? Porque quando a gente fala de dados de redes sociais, a gente diz que são dados não estruturados, porque eu tenho aquele monte de post da internet e eu preciso organizar aquilo de alguma forma. Então, eu trabalho com um tagamento. Então, é parecido com o que a gente faz em respostas abertas de questionário, né? Então, a gente vai codificar aquilo, vai falar, essa pessoa falou de preço, essa falou de qualidade. Então, quando eu puxo dados da internet, né, de redes sociais, eu vou entender sobre que tema as pessoas estão falando, se as pessoas estão falando de forma positiva ou negativa sobre aquele tema. Aí tem uma série de tags ali que eu consigo usar, eu estruturo aquilo. Tá, então é mais ou menos você tá usando a inteligência artificial para te dar uma tradução daquela resposta aberta, é isso? Tipo assim, às vezes o cara respondeu um parágrafo inteiro, mas aí a inteligência fala assim, esse cara gosta da economia de tempo, pum. Esse cara gosta da cor da marca, pum. É isso, não? Tanto você pode usar para resumir, né, para traduzir aqueles dados, mas é isso que você falou. Então, ele vai falar, isso é economia, isso é preço, isso é tal e tal. E aí, eu junto aqueles dados, fica mais fácil eu olhar para todas as respostas que falam de preço de uma vez só e analisar aquilo, do que ficar lendo de uma em uma, que é o que se fazia antigamente. Você lia de uma em uma e colocava ali a tagzinha. Falou de preço, falou de embalagem, falou disso, falou daquilo. Agora, isso é muito rápido. Tem projetos lá que antes duravam... Porque, assim, a gente teve... pensando em pesquisa, né, quantitativa, quando a gente fala dessa codificação de resposta aberta, antes você fazia com um codificador, uma pessoa que ia lá e ia anotando uma por uma, né, no Excel e tal. Depois a gente começou a usar Text Analytics, que é você pegar as combinações de palavras e fazer aquilo já de forma mais automática. E agora, com a IA generativa, eu jogo isso na ferramenta, ela já me sugere quais são os assuntos, porque ela leu aquela base de dados, falou, os assuntos principais são esse. Então, ela gera aquele livro de códigos, que a gente chama, que é uma lista de assuntos, e ela faz essa codificação automática. Então, eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro, trazendo para uma pesquisa que eu fiz em redes sociais, sobre um lançamento de um carro. Quando se fala de carro, você fala de 1000 coisas ao mesmo tempo, porque quem avalia carro vai falar, o motor é bom... O volante é molinho, a buzina é muito fina, não sei o que, tem o N design coisa. interno, o exterior, interior. Então, assim, tem uma lista enorme de peças, de atributos que aquela pessoa vai avaliar. Então, nesse caso que eu fiz, usei essa ferramenta de codificação de pesquisa quantitativa até, e coloquei lá, e aí eu criei aquela lista de peças do carro, e ela foi lá e falou, tá, então dentro desse post que citou, sei lá, 10 peças do carro. O design exterior é positivo, o motor é negativo, o custo-benefício é positivo, então ela vai listando cada um. Aí pensa como isso facilita meu trabalho, né? Porque antes a gente fazia codificando isso na mão, ia lendo e ia marcando lá xizinho em colunas do Excel. Agora isso é muito mais rápido. Agora, Helena, eu até falei no começo, né? Assim, estão falando mal de mim, e daí, né? Porque eu acho que tem empresas que são prepotentes a esse ponto. Assim, você pode falar o que quiser e não liga. Mas existem empresas que, por exemplo, esse caso do carro. Não sei o quê. Putz, estão reclamando no motor. Vamos fazer um upgrade no carro, mudar, para ver se a gente muda. Existe isso ou não? É esse tipo de orientação que a gente dá. E aí a empresa decide, né, o que faz sentido ali para ela. Mas a gente dá... Então, nesse caso que eu falei que era um carro que tinha sido recém-lançado. A gente olhou ali 3 meses depois, que ia dar um tempo de as pessoas testarem, fazerem test drives, já tem os primeiros compradores e tal. E falando de redes sociais, você tem muito review na internet, tem muitos canais do YouTube que são específicos, né, para avaliar o carro, e as pessoas se baseiam muito naquilo na hora de comprar, Sim. né? Então eu vejo esses reviews pra pensar se eu vou comprar aquele carro. Se é uma coisa que eu não conheço, o que eu vejo é review. Exato. Eu vou ver um monte de review, porque a pessoa usou, abriu o equipamento, sabe o unboxing, né? Abrindo a caixa e vendo o que tem dentro. Porque às vezes o cara vê lá, sei lá, microfone, digita microfone lá. Aí você vê o microfone, tá, mas e daí? O que vem na caixa? Vem cabo, não vem cabo? Vem tripé, não vem tripé? Review é a coisa que mais ajuda. Todo mundo, né?
olha pra tudo, sei lá, restaurante, tecnologia. O Google mesmo, né? O próprio review do Google, as estrelinhas lá. Se o cara tá menos de 4, peraí, sei, cara, aqui eu não sei se eu vou nele, não. A comida que a gente vai pedir no iFood. Tudo a gente olha. Agora, você comentou, pelo que eu entendi, que muitas empresas têm preconceito com as informações que vêm de redes sociais. Não, isso se tinha muito mais no passado, assim. Como eu já tô aí há mais de uma década. Batalhando nisso. Bem mais. Acho que são 14 anos trabalhando com redes sociais. Tô completando agora, foi final de 2010. A gente via muito no começo isso, assim. Isso não é dado sério, não é dado confiável. As pessoas foram entendendo a importância disso com o passar do tempo, assim. Hoje é muito difícil você ver esse tipo de resistência. Agora, eu fiquei curioso uma outra coisa. Por exemplo, você tem um monte de gente nas redes sociais que compram seguidores. O cara vai lá, assim, vai lá naqueles bancos chinês, indiano, árabe, russo. E agora tem até brasileiro que tá entendendo. Aí você vai lá, quero comprar 100 mil seguidores. Ela comprou um monte de perfil fake que entra lá na lista do pessoal e tal. E existem pessoas também que fazem perfil fake pra começar a espalhar algum tipo de notícia. As famosas fake news que a gente fala aqui. Isso aí impacta ou atrapalha nas pesquisas quando vocês fazem? Não, porque a gente vai olhar para o que as pessoas estão falando, né? Esses perfis. A gente tem o problema dos robôs, que é muito forte no Brasil. Agora, nas eleições, a gente viu isso muito, assim, né? De candidatos que, sei lá, na hora do debate, eles lançam um monte de robô no Twitter para subir uma hashtag apoiando aquele candidato. Sim. Dá pra gente identificar isso por esse padrão de comportamento, né? São muitos perfis diferentes repetindo ali a mesma mensagem. A gente já viu isso, por exemplo, porque qual que é a lógica dos trending topics ali do Twitter e de outras redes? Até do Google, né? A gente tem, sei lá, pegando o exemplo do Big Brother. Ao longo do ano, você tem gente falando do Big Brother. Tá falando, o fulano de tal, que ganhou, apareceu no programa tal, não sei o quê. Você vai ter gente falando ali sobre os participantes. Quando a Globo divulgar a lista de participantes, aquilo vai dar uma subida absurda de volume de pessoas falando. Todo mundo vai querer comentar a lista de participantes. Estreou o programa, todo mundo comentando. Então, você tem um aumento repentino de menções daquele período. E aí, o algoritmo calcula aquela média de menções que tinha ali ao longo do tempo, e aí, de repente, você tem aquela subida vai fazer aquilo virar trending topic, né? Então, o que a gente já viu acontecer, por exemplo, quando se fala de política, políticos que lançam uma hashtag com que lançam posts ali para os robôs com uma hashtag com erro de digitação, por exemplo. Então, aquele errinho de digitação vai fazer aquilo virar trending topic, porque antes você não tinha quase ninguém falando com aquele erro de digitação. E aí, no momento que um monte de robô lança aquela hashtag com erro de digitação, aquilo sobe pros trending topics. Então, tem algumas estratégias que se usa com esses robôs e tal. Mas eu que estava falando dos perfis falsos, geralmente, se eles forem postar, esse padrão de comportamento de bot. Mas ou eles vão ser perfis que tem ali alguns posts só para dar alguma credibilidade pro perfil, mas eles estão ali meio que fazendo volume para. Esse esquema de comprar seguidores são perfis que vão seguir um monte, mas que são perfis que vão ficar inativos. Não, né? E é horrível, porque assim, você entra, é muito óbvio, você entra num perfil assim, tem 100 mil seguidores, aí você vê um post que a pessoa acabou de fazer, 0 curtidas, 0 comentários e, então, e aí fica óbvio. E aí tem gente, olha, ele tem 100 mil seguidores. Eu falei, cara, mas comprou tudo, meu. Não adianta nada. Antes tinha até uma continha que a gente fazia, que o algoritmo vai mudando, já não tá funcionando muito. Porque a entrega de posts vai mudando. Mas antes tinha uma conta que a gente sempre fazia, que era pra... Você calculava, sei lá, o número de seguidores dividido pela média de engajamento, alguma coisa assim. Que aí você via gente que tem, sei lá, 10 mil seguidores, mas os últimos posts tiveram 20 curtidas. Sim. Então você vê que são perfis que estão inativos ali, né? Que você tem mais seguidores, as pessoas tendem a engajar mais. Mesmo porque tem gente que cria um perfil, aí de repente parou de usar aquele perfil, mas continua seguindo lá. Putz, é um saco isso aí também, né? Eu acho que eles tinham que ter uma coisa assim, você ficou sem usar
um ano, a gente derruba porque pra movimentar e aí vinha as novas coisas. Senão, você sempre fica meio com o perfil bugado lá, né? E a gente vai abandonando redes sociais também, né? Eu tenho muito tempo que não uso o Facebook, por exemplo. Até uso pra algumas coisas, pra olhar grupos e tal, mas no meu mural mesmo, eu não posto coisas há muito tempo. Muito tempo. Meu perfil tá lá, porque eu quero manter o Facebook ativo pra Sim. buscas de coisas que eu precise, mas meu mural tá ali paradinho. Então tem gente que vai, não quero mais usar Instagram, deleto a conta, mas tem gente que vai manter ali. Só que na hora de eu pesquisar algum assunto, aquela pessoa não falou, então pra mim não faz diferença. Não é relevante. Eu não vejo, né? Não, eu fiquei muito... Gostei muito desse papo sobre pesquisa, não sabia que era assim tão avançado, então fiquei super feliz e espero que ele impacte aí muitas empresas, muitos negócios, que motive o pessoal a fazer pesquisa, que é super importante, principalmente pra gente tomar decisão, né? Sim, e a IA tá fazendo muita diferença, assim, tô acompanhando essa evolução, tô muito animada com os ganhos que a gente pode ter, sabe, de fazer coisas mais rápidas. Esse tempo que a gente economiza ali em coisas operacionais, a gente tá usando para criar coisas novas, fazer coisas melhores e pensar em inovação. Acho que esse é o ganho da IA, né? Que todo mundo tem que pensar, assim. Acho que quem tá com medo de IA tem que pensar nisso. É muito legal poder ter esse recurso e vamos usar esse tempo para fazer coisas diferentes, né? E vamos que vamos. Não muito dá pra bom. voltar atrás agora. É isso aí, vamos pra cima, Helena. Uhum. Obrigado por você ter vindo e aceitado o convite. Obrigada, Fernanda. Adorei. Muito bom. E você continue acompanhando aqui a nossa websérie e acesse aí o site da A2Works, a2works.com.br, fale com um especialista deles, que com certeza eles têm a solução para o seu negócio. Locação on demand. Vejo você no próximo episódio. Lembrei, deixa aqui um comentário. Você acha que a Helena pesquisou lá sobre Fernando Vítulo antes de vir aqui no programa? Não, mas eu vou pesquisar agora, tô curiosa. Tchau, gente. Vejo você nos próximos. Tchau.